Voltar com as notícias da nossa economia agora. A Associação Brasileira de Exploração e Produção, vinculada ao Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a cobrança do imposto de exportação para o petróleo. A medida provisória foi anunciada pelo governo Lula e já está em vigor há 2 semanas. Essa é uma apuração do nosso analista Caio Junqueira. Caio, mas é bom lembrar também que algumas petroleiras já haviam acionado isoladamente a Justiça Federal. Qual é a diferença agora? Bom, vamos lá, Márcio. O que aconteceu? Na semana passada, algumas petroleiras entraram na primeira instância, principalmente ali na Justiça Federal do Rio de Janeiro, onde elas estão sediadas, mas não questionando aspectos, vamos dizer assim, constitucionais do imposto de exportação implementado pela equipe econômica, pelo ministro Fernando Haddad, com aval ali do presidente Lula. Essas ações na Justiça Federal apresentadas na semana passada, elas questionavam principalmente questões contratuais, né? Ou seja, quando elas foram contratadas para fazer a exploração do petróleo, não havia esse imposto. Então, portanto, houve uma quebra, teria havido na tese delas uma quebra de contrato. O que aconteceu hoje? Todo esse caso, toda essa polêmica chegou, como costumam chegar esses grandes casos, no Supremo Tribunal Federal, na principal corte do país, para discutir aspectos constitucionais desse imposto de exportação. E o que a gente está falando aqui, basicamente? Primeiro, a quebra de contrato também teria ferido ali o princípio constitucional da livre concorrência, mas tem também uma outra questão, a extrafiscalidade do imposto de exportação, ou seja, esse imposto de exportação nos moldes apresentado pela equipe econômica não poderia existir porque ele não pode gerar receita. O imposto de exportação seria apenas para balancear algumas divergências internas ali, algumas questões internas do país, para balancear, né, essa produção. Então, eles levaram esse instituto, é o principal instituto, o principal órgão ali que representa o setor de óleo e gás no Brasil, chegou finalmente ali essa questão. Mas vamos lembrar, Márcio, muito importante também, que essa medida provisória que implementou o imposto de exportação há 2 semanas, já está sendo cobrado, ela tem muitas emendas dentro do Congresso Nacional para derrubá-la, ou seja, é uma das principais dificuldades da equipe econômica e do governo. Antes, no Congresso Nacional, agora também o Supremo Tribunal Federal foi acionado para avaliar se é constitucional ou não esse imposto de exportação. Muito obrigado, Caio Junqueira. Vamos entender um pouco mais a reação do mercado de petróleo sobre esse imposto de importação. Eu converso com Adriano Pires, comentarista da CNN, sobre assuntos relacionados à energia. Adriano, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time mais uma vez. Adriano, nem o fato desse imposto ser temporário alivia a preocupação do mercado? Ou vocês acham que o imposto veio para ficar? Bom, boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu acho que esse imposto, Márcio, cria um precedente, né? Então, não é um problema dele durar só 4 meses. Ele cria um precedente não só para a indústria de óleo e gás, né? Lembra que o Brasil é um país exportador de commodities, né? Então, se pode também, quem sabe, ser utilizado para outras commodities que não petróleo e gás. Isso, né, Márcio, como o Caio bem falou anteriormente, quer dizer, na opinião da indústria, e eu concordo, é quebra de contrato, né? E quebra de contrato só leva ao que? A insegurança jurídica e instabilidade regulatória. Então, você passa a ter dificuldades, por exemplo, cria dificuldade para atrair investimento no Brasil. Mesmo na área de óleo e gás, quando você coloca um imposto desse, você começa as empresas a poderem pensar em investir menos. Então, você pode ter uma queda de produção a médio prazo, você pode ter uma queda de arrecadação de royalties para os estados. Lembra que o royalty é a função também da produção de petróleo. E a história mostra, Márcio, que sempre que se criou um imposto de exportação em qualquer país, o fato é que foi muito ruim para a economia. Agora mesmo você estava falando do problema da Argentina, né, de inflação acima de 100%. A Argentina, no passado, foi um país também que, para tentar resolver os problemas econômicos, criou também um imposto de exportação. O resultado foi péssimo. Você tem uma ideia, hoje, só tem 2 países no mundo que têm imposto de exportação sobre petróleo. É Venezuela e o Cazaquistão, né? Então, você vê que é uma anomalia. Então, eu acho que não faz nenhum sentido, né, Mário, de maneira discricionária, você procurar uma base tributária qualquer para tapar buraco fiscal. Agora, como responder à justificativa do ministro Fernando Haddad quando ele anunciou esse imposto de exportação? E foi no dia 1º de março. Ele disse:
as empresas estão com lucros extraordinários, exorbitantes e pagam poucos impostos. Como responder a isso, Adriano? Olha, eu acho que o ministro está mal informado, né? As empresas pagam muito imposto. Você tem uma ideia, o setor de petróleo foi o setor que mais pagou imposto ano passado. Não tem nenhum setor da economia que colocou tanto dinheiro no Tesouro Nacional como o setor de óleo e gás. Agora, a gente tem que lembrar também, né, Márcio, que ano passado foi um ano atípico para a indústria do petróleo. Por que foi atípico? Porque o petróleo ficou acima de $100, né? Então, todas as empresas de petróleo tiveram um lucro extraordinário, bateram recorde de lucro, bateram recorde de pagamento de dividendo e bateram recorde também de pagamento de impostos. A indústria de petróleo, né, o barril, é uma mercadoria volátil, né? As pessoas às vezes esquecem, por exemplo, vamos lembrar, no início da pandemia, em abril de 21, você tinha um petróleo a $20. Então, faz parte da indústria do petróleo. Então, não é que pague pouco imposto. Eu acho que o problema todo, como a gente falou anteriormente, que quando essas empresas vieram para o Brasil, participaram de leilões, não tinha esse imposto de exportação. Se amanhã, esse ano de 2023, o governo fizer algum leilão de petróleo e colocar imposto de exportação, aí tudo bem, a regra é clara, entra e as empresas vão fazer a conta em cima de um imposto de exportação. Agora, dessa maneira, eu acho que foi assim, uma má notícia. Eu acho que o governo se precipitou em tentar atingir o objetivo do ministro Haddad de recolher 22,5 bilhões de reais com a reoneração de gasolina e etanol. E como a reoneração foi abaixo, lembre quando o Bolsonaro zerou o PIS/COFINS da gasolina, era 69 centavos por litro e o etanol 24. Agora essa reoneração 47 na gasolina, centavos e 0,02 no etanol. E aí, para atingir, para não causar impacto inflacionário e para que o preço não subisse na bomba, foi criado esse imposto de exportação. Ou seja, você abriu mão de estabilidade regulatória e segurança jurídica para fazer, no final do dia, uma política populista. Eu conversei com o Adriano Pires, comentarista da CNN sobre energia. Adriano, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, Márcio, e até a próxima vez. É um prazer.